Fala galera, beleza? Arthur do canal Mamãe Falei. Como vocês podem ver, eu estou fora de casa de novo. Aqui vai fazer barulho de rua, de vizinha, etc. Mas vai assim mesmo. Esse vídeo aqui é muito importante e eu não tenho tempo de editar e colocar todos os prints que eu tenho. Então eu vou mostrar na folha que eu imprimi aqui. Tá bem mal imprimido mesmo, mas não tem problema. A impressão ficou bem ruim, mas o importante é passar a informação. E eu sei que vocês desse canal se importam muito mais com o conteúdo do que efetivamente com coisinha bonitinha, editadinha, beleza? A Veja acusou o Jair Bolsonaro nessa última matéria. E assim, de novo, eu não quero ficar aqui pagando de bolsominion, de cara que defende o Bolsonaro o tempo todo, não. Mas quando ele está certo e quando a mídia se mostra hipócrita, quando você tem um gancho para mostrar que a mídia está completamente contra o Brasil, você tem que, independente de quem ela esteja atacando, você tem que mostrar os fatos. E eu vou mostrar os fatos aqui, onde a Veja, assim, nitidamente está cometendo até um crime, pode-se dizer assim, fazendo o que estão fazendo aí com o Jair Bolsonaro. Eu vou mostrar pra vocês. A matéria da Veja acusa, entre outras coisas, o Bolsonaro ali de ocultação de patrimônio, de ter roubado um cofre e de ter batido na mulher, uma parada assim. Então vamos começar aqui, ó. O primeiro passo é o seguinte: era um processo civil, né, que não teve nenhuma investigação envolvendo roubo ou ocultação de patrimônio. Foi tudo acusação da esposa da ex-esposa do Bolsonaro, né? E ela mesma depois disse que ela estava nervosa, porque o que acontece? Eles estavam brigando ali pela guarda do filho do ex-casal. E aí o Bolsonaro era autor do processo, ou seja, a ré era a esposa do Bolsonaro, não era o Bolsonaro. Não é que a esposa do Bolsonaro foi lá e processou ele ou indiciou ele no Ministério Público por ocultação de patrimônio, por roubo de alguma coisa, e o Bolsonaro era réu. Não, ao contrário, o Bolsonaro estava colocando a sua esposa como ré para tentar a guarda do filho, e aí ela ficou nervosa e fez essas acusações contra o Bolsonaro, e ela mesma já foi dizer que não, gente, isso aí foi uma época, a gente estava brigando, etc, etc. Você vê como é ruim você querer colocar a tua cara para mudar alguma coisa? A tua família fica exposta, a tua vida fica exposta, é ruim demais, cara. E aí, olha só que interessante. O autor da matéria, a gente não pode deixar de falar, o autor da matéria é o Nonato Viegas. O Nonato Viegas é filiado ao PSOL. Olha só que coisa, o autor da matéria é filiado ao PSOL. Tem até, eu ia colocar esse print aqui editado, mas não tem como. Então, olha só, isso aqui é o print, tá bem mal, a impressora saiu bem ruim aqui, dele falando aqui, né, das preferências políticas dele ali, falando que ele é a favor do Chico Alencar, que ele é recém-filiado ao PSOL, etc, né? Quero me envolver mais com o partido, como faço? Sou de Caxias do Sul. Então é o cara ali querendo mostrar sua militância a favor do PSOL. A advogada ouvir, porque assim, aí a Veja vai ouvir uma advogada, vamos ouvir uma especialista. A advogada especialista é a Daiane Mangia, ou Mangia, não sei como se fala. Quem é a Daiane Mangia? É ex-assessora do José Dirceu. E ela trabalhou no escritório do Dias Toffoli, ex-advogado do PT. Isso aqui, ó, também é um print de uma matéria da Folha, mostrando aqui, ó, que em 2003... ela foi ali subscrita, né, subestabelecida para cuidar dos processos do Dirceu. Como assim? O Zé Dirceu tinha um assessor que era o Dias Toffoli. O Dias Toffoli foi para o Supremo Tribunal. Olha o país que a gente vive. O Dias Toffoli foi lá para o Supremo Tribunal. Quem é que ficou cuidando dos processos que o Dias Toffoli cuidava na época? A advogada que ele transferiu em 2003, chamada Daiane Mangia, a mesma que é a especialista ouvida pela Veja para atacar o Jair Bolsonaro. Então assim, ó, o autor da matéria é filiado ao PSOL e a advogada especialista é a advogada do Zé Dirceu. Meu Deus, que matéria imparcial, que matéria ali querendo, né, destrinchar a verdade. Mas já imagina que isso aqui tem cunho político, né? A ex-esposa do Jair Bolsonaro já desmentiu a matéria e disse que fez ilações contra Bolsonaro em um momento de desentendimento do casal. E isso aqui no Brasil é uma coisa muito normal. O casal briga, vai pra justiça, um fica puto com o outro, vai lá e acaba falando um monte de besteira. E hoje, ela mesma, a própria mulher, falou, a própria ex-mulher falou, não, cara, eu falei aquilo, mas não era aquilo. Eu tava nervosa, a gente tava se desentendendo, não tem nada a ver, né? Agora, o mais grave, olha só. O processo estava em vara de família e corria em segredo de justiça. Foi desarquivado pela Abril, conforme o print, eu vou te mostrar o print aqui, e a Veja pode ter cometido um crime, conforme o artigo 189 do CPC, somente para tentar incriminar Bolsonaro. Como assim? O processo que corre em vara de família, corre em segredo de justiça. Você só pode desarquivar esse processo se você for um dos advogados das partes interessadas ou se o processo for de interesse público. Um processo
de guarda de filho do Jair Bolsonaro, que a própria ex-mulher dele falou que não tinha mais nada a ver, você acha que é um caso de interesse público? Não é. Mas olha só quem é que desarquivou o processo. Eu espero que dê pra ver. Esse aqui é o número do processo, olha só. Não sei se dá pra ver, eu vou falar pra vocês aqui, ó. É o 001/660-74.2011.8.19.0209. Qualquer um pode ver essa informação é pública. Agora, olha só quem é que pediu o desarquivamento do processo. Eu não sei se dá pra ler aqui, ó. É a revista, aqui, ó, cadê? Editora Abril, no dia 27/8/2018. Editora Abril. Foi a Editora Abril que foi lá pedir. Ó, tira isso aí de segredo de justiça que nós vamos expor aqui o Jair Bolsonaro na nossa matéria canalha aqui da Veja. E olha só que interessante. A Veja cometeu um crime para acusar o Bolsonaro de um outro crime que seria o roubo do cofre. Qual que é o lance? Olha só que coisa. O cofre que o Bolsonaro teria supostamente roubado era dele. Era dele próprio. O cara roubou o próprio cofre. Olha só. Conforme o gerente do Banco do Brasil, Alberto Carras, o próprio gerente do Banco do Brasil falou: o cofre a matéria do crime é do cara. Então que absurdo é esse? E aí mais, quando você vai ver, assim, o absurdo não para por aí. O próprio Alberto Carras, então gerente do Banco do Brasil, foi preso por roubar cofres da agência onde trabalhava. Crime que a Veja teria absurdamente colocado ao mito. Ou seja, o Bolsonaro não roubou coisa nenhuma. O cofre, matéria do roubo, é do Bolsonaro. E quem foi preso por roubar cofre foi o próprio gerente do banco, cara. Então, assim, a Veja está deliberadamente mentindo para atacar um candidato, cara. É das coisas mais absurdas que a gente tem no nosso país. E por um outro lado, você vê o Haddad, no seu próprio programa de governo, eu vou fazer um vídeo mais longo sobre isso, o Kim vai fazer também, dizendo que vai regular a imprensa para que a imprensa não cometa ali crimes contra o interesse público. Então é basicamente o seguinte: a imprensa já atacando deliberadamente com mentiras, com fake news. Isso é fake news de verdade, brother. Isso é fake news de verdade, né? Atacando um candidato e o outro, seu principal oponente, falando: olha, nós vamos regular a imprensa pra acabar com esses negócios aí. Então é o seguinte, brother, não tem o que falar. Se o PT ganhar, nós estamos ferrados, brother, nós estamos ferrados. O que a gente faz aqui, essa mídia espontânea que a gente tem, a gente que é mídia alternativa, a gente tenta passar a verdade, a gente vai ser regulado, a gente vai literalmente acabar, cara. Nós vamos ter uma pessoa do governo falando que a gente pode ou não pode falar. E aí, por um outro lado, eu vejo muita gente falando besteira, muita gente que tem credibilidade, até que eu gosto, gente que eu gosto falando algumas besteiras. Uma das besteiras estão falando que a Veja teria recebido 600 milhões em bitcoins para fazer essa matéria. Gente, pelo amor de Deus, por favor, é horrível quando alguém que está do mesmo lado que você usa o argumento errado. Se a Veja tivesse recebido todos esses bitcoins, só pra você ter uma ideia, isso seria mais que a soma de todos os bitcoins existentes no mundo, velho. Assim, pelo amor de Deus, não fale coisa verdadeira. A Veja recebeu mais de 400 milhões de reais em propaganda da Dilma. Isso é um fato. A Veja recebeu o dinheiro da Dilma pra fazer propaganda. Certo? Agora, não fique inventando que a Veja recebeu 600 milhões de bitcoins, porque você vai amenizar a monstruosidade da Veja. Por que a Veja fez isso? Porque é uma revista canalha de verdade, cara. É uma revista que tem ali ativismo político por trás. E não é o Arthur que tá falando. Olha isso aqui, brother. Isso aqui é o autor da matéria falando que se filiou ao PSOL e quer se envolver mais com política. Não é a minha opinião. A advogada especialista, ouvida pela Veja, era ex-assessora do Dias Toffoli, ex-assessora do Zé Dirceu. Isso não é opinião, isso não é teoria da conspiração que nós vamos achar. Não, isso é fato, Então, bata na revista Veja, bata com fatos, com coisas concretas. Não vem me dizer ali que teoria de conspiração, que eu ouvi dizer que eu não posso revelar a fonte, que isso, que aquilo. Pelo amor de Deus, vamos bater no que é certo. Agora, uma coisa é certa, eu vou falar pra vocês. A gente tem que espalhar o máximo possível essa informação, independente da tua opinião do Jair Bolsonaro. Eu não quero saber se você ama o Jair Bolsonaro, se você odeia o Jair Bolsonaro, se você tem asco dele, que seja, cara. Não importa nem se você é de direita ou de esquerda. O que estão fazendo aqui é completamente errado. É imoral. Isso é literalmente usar uma mentira para atacar uma pessoa. Isso aí é calúnia. Isso aí é de verdade uma difamação, cara. Então, para com essa idiotice de falar que você é fake news, vou acreditar aqui na Veja, vou acreditar aqui na Folha.
que estão literalmente fazendo fake news, independente do alvo, independente de hoje ser o Jair Bolsonaro, nós temos que defender a verdade, porque se hoje não for o Jair Bolsonaro, se hoje é o Jair Bolsonaro, amanhã pode ser você, amanhã pode ser eu, amanhã pode ser uma pessoa que você gosta, amanhã pode ser algo que realmente importa pra você, beleza? Helicóptero passando, vídeo sem edição, mas eu espero que eu tenha conseguido esclarecer isso daí pra vocês. Um abraço, espalhe essa informação e vamos questionar tudo.